Olá, turma, tudo bem com vocês? Nossa aula de história de hoje vai ser uma continuação sobre as primeiras atividades humanas. Nessa primeira imagem, eu gostaria que vocês analisassem como eram as primeiras atividades humanas. O que vocês conseguem perceber nessas atividades? Como que eram que os primeiros seres humanos sobreviviam? Para isso, eu convido vocês a estarem retomando na página 48 do livro de história de vocês as atividades humanas atuais. Eu vou estar lendo o texto e vocês irão acompanhando junto comigo, tá bem? Em nosso cotidiano, podemos identificar diversas atividades feitas por diferentes profissionais que são essenciais para a nossa vida. Você já imaginou como seria a vida sem as atividades realizadas, por exemplo, pelos trabalhadores do campo? E como seria a vida nas áreas urbanas sem a atividade de um motorista do ônibus? Já pensou como seria sua alimentação se o ser humano não dominasse o fogo? Então, aqui do lado estão algumas atividades humanas atuais. Aqui nós temos a atividade do agricultor, aqui nós temos as pessoas comprando carne, né, no açougue, aqui nós temos a atividade do motorista e aqui nós temos o cozimento do alimento. Então, aqui está fazendo um questionamento para vocês, ó. Como seria a vida sem a atividade do campo? Como seria a vida sem a atividade do agricultor, sem a atividade do motorista? Se o ser humano não conseguisse dominar o fogo para o cozimento, para a fritura, como que seria a nossa vida? Será que sempre foi assim? Será que sempre houve agricultura, sempre houve o motorista, sempre houve o domínio do fogo? Vamos descobrir isso? Nem sempre foi assim. Para a maioria das pessoas, utilizar o fogão para cozinhar, o hábito de consumir frutas, verduras e legumes produzidos por agricultores, alimentar-se de carne, peixe ou aves nas refeições e utilizar meios de transporte como automóveis, ônibus ou charrete são ações comuns do dia a dia. No entanto, nem sempre foi assim. Há milhões de anos, as primeiras comunidades humanas enfrentavam diversas dificuldades para se alimentar, para se locomover e para abrigar-se do frio. Nessas comunidades era importante viver em grupo, por isso os ajudava a superar tais dificuldades. Então aqui nós temos duas comunidades humanas, nós podemos ver que nessa de baixo é a comunidade humana na atualidade, né? A família, nossa família. E aqui em cima era as primeiras comunidades as primeiras comunidades humanas. Aí nós temos aqui, nós percebemos o pai, a mãe, os filhos, né? E como é que eles conseguiam sobreviver. Lá na África, diversas pesquisas apontam que as primeiras comunidades humanas surgiram e se desenvolveram na África há milhões de anos. A África é um continente composto por mais de 50 países, com paisagens diversas e habitado por povos de culturas, línguas e costumes diferentes. Então, eu não sei se vocês se recordam de uma aula em que nós tivemos no início do ano sobre as primeiras comunidades humanas e de onde elas vieram. Segundo pesquisas, as primeiras comunidades humanas vieram da África. Por que sabem disso? Através de pesquisas e porque foram encontrado o fóssil mais antigo foi encontrado lá na África. Lembra da Lucy, que a professora falou para vocês, que foi o primeiro fóssil encontrado e que era uma mulher? E como que eles sabem que é uma mulher? Como que eles sabem que e por que desse nome Lucy? O nome Lucy eles deram em homenagem a uma música que eles estavam ouvindo na época em que eles encontraram esse fóssil, que era dos Beatles.
e eles sabem que era de uma mulher pelo formato, né? Pelo formato do fóssil. Eles conseguem, os pesquisadores, os arqueólogos, eles conseguem, através de pesquisas, saber se era homem ou se era mulher e há quanto tempo tem aquele fóssil, tá? E aí, na África, hoje tem mais de 50 países, tanto que vocês podem observar aqui, ó, a diferença de cultura. Essas 4 imagens aqui são fotos de países diferentes da África, né? Aqui nós temos as mulheres no acampamento na Argélia, aqui nós temos no Cairo, no Egito, aqui nós temos na Etiópia e aqui nós temos na Tanzânia. São países pertencentes da África e que têm as suas culturas, as suas línguas e os seus costumes diferentes. Como que eles faziam? Como que as primeiras atividades humanas, como que as primeiras comunidades humanas eles faziam então para sobreviver? Vamos conhecer? Caça, coletar e pescar. Você sabe que as primeiras comunidades humanas surgiram no continente africano e também nessa região desenvolveram suas primeiras atividades. Isso aconteceu há cerca de 3 milhões de anos. Em busca de alimentos, os seres humanos desenvolveram habilidades relacionadas à caça, pesca e coleta de frutos. Esse período foi chamado por historiadores e arqueólogos de Paleolítico. No Paleolítico, algumas comunidades caçadoras, pescadoras e coletoras viviam em grupos, utilizavam-se as cavernas como abrigo, já usavam instrumentos feitos de pedra e dominavam a técnica da produção do fogo. O fogo era utilizado, por exemplo, para aquecer o corpo quando estava frio, para cozinhar alimentos e como proteção contra os outros animais. Então a gente já sabe, segundo pesquisa, que as primeiras comunidades humanas surgiram no continente africano, né? Então, como que é que eles conseguiam sobreviver? Então, eles sobreviviam da pesca, da caça, de coleta de frutos, né? Eles caçavam, pescavam e coletavam os frutos que haviam na região. Isso no período paleolítico. No período paleolítico, eles caçavam, pescavam e viviam da coleta de frutos e moravam em cavernas. Aqui vocês podem ver, ó. E nesse período paleolítico, é um período que começou há cerca de 3 milhões de anos e foi até 2 mil anos atrás, era dessa forma. Eles já dominavam o fogo, porém, essa comunidade humana tiveram outras comunidades humanas anteriores a essa que não dominavam o fogo. Eles não dominavam o fogo, eles conseguiam ver o fogo e estar perto quando algum raio caía nas árvores e aí produzia o fogo, mas eles não conseguiam dar continuidade, não conseguiam fazer com que o fogo continuasse. E depois, nesse período paleolítico aqui, eles já dominavam a técnica do fogo. Então aqui vocês podem observar eles na caverna, né, com domínio do fogo, e aqui também algumas atividades humanas deles. O que eles faziam então? Eles caçavam, pescavam e coletavam os frutos e eles utilizavam o fogo para cozinhar esses alimentos, para assar os alimentos e para se abrigar do frio, porque naquela época era muito frio. O cotidiano das comunidades do Paleolítico. Para manter-se alimentadas, as comunidades do Paleolítico exploravam os frutos e as caças de uma região até o seu esgotamento, ou seja, até se acabar. Esgotados os recursos, os grupos se deslocavam para outra região. Por essa razão, afirma-se que eles eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Lembra que a gente já falou sobre isso? Sobre as comunidades nômades, que são aquelas comunidades que elas não possuem moradia fixa.
Então, o que acontecia? Essas comunidades, elas já dominavam o fogo, porém elas não tinham, ainda não tinha surgido, ainda eles não tinham descoberto a agricultura como fonte de alimentação. Depois, quando eles vieram saber, vieram descobrir que se aquela sementinha que caía no solo, ela poderia nascer uma árvore que viria a dar fruto, aí que eles começaram, deixaram de ser nômades e começaram a ser sedentários. Mas até então, nessas comunidades do Paleolítico, eles eram nômades, ou seja, eles viviam em constante mudança. Por quê? Porque eles estavam em uma certa região, então eles iam caçar, pescar e coletar os frutos daquela região. Conforme ia se esgotando, ia se acabando essa forma de alimentação, esses alimentos para eles, eles teriam que ir para outras regiões à procura de mais animais para eles caçarem, mais peixes e mais frutos. Pesquisas arqueológicas apontam que nas comunidades nômades do Paleolítico, tudo que era caçado e coletado dividia-se entre todos os membros do grupo. Há indícios de que o trabalho também era dividido. Mulheres e crianças colhiam os frutos e os homens responsabilizavam pela caça dos animais. Por quê? Porque os animais eram muito ferozes, né? Então não teria como as mulheres e as crianças estarem indo nessa caça, para caçar esses animais. A caça envolvia um processo que não se restringia apenas à captura da presa. Ela se caracterizava pela escolha dos animais, pela fabricação dos instrumentos necessários para o ataque e, por fim, pela captura dos animais. Bom, turma, por hoje é só isso. Agora com vocês irão fazer uma atividade postada, é a atividade do livro mesmo que a professora vai passar. Vai estar orientando vocês na plataforma. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês entrem em contato com a professora, tá bem? Um beijo, um grande beijo e até a próxima aula.